Na verdade, não é uma coisa só minha, mas muita gente, né? Principalmente mulheres, né? Que estão aí nessa carreira. Então, eu não sei como te responder, porque desde que eu nasci, né? Tem essa paixão. Eu sempre digo que quem faz música não pode gostar um pouquinho. Tem que ser apaixonado. E tem que ser tomado por ela. Quando você vê, você já está fazendo, né? E eu sempre quis ser música. Sempre quis fazer música. Sempre. Era o meu sonho, né? Então, desde criança, eu não sei se eu te respondo do Heartbreaks ou se eu começo do começo. Começa de criança, porque eu vou te perguntar, depois, eu vou perguntar um monte de coisa assim que vai ser interessante também as pessoas saberem que é importante ter um começo com algum tipo de estrutura, família. Então, eu quero perguntar tudo isso. Isso, mesmo porque aqui vão ter pais assistindo, com crianças talentosas também. Que vão... Então, aí assim, eu sou... a filha mais velha de três, eu tenho mais uma irmã e um irmão. E meu pai, ele tinha 11 irmãos. Nossa. Né? E minha mãe também tocava piano erudito. Então ela ficava tocando, quando era pequena, ela ficava tocando uns Chopin, umas coisas assim. Acontece que todo domingo a gente ia na casa do meu pai e tinha uma roda de samba. Então tinha uma roda de samba, todas as pessoas ficavam tocando. Então... seu pai? Da casa dos pais, da minha avó. Sim. Da minha avó, mãe do meu pai, né? Então a gente almoçava lá todo domingo e ficava... Então eu cresci aqui. E eu ia lá e eu ficava só observando as pessoas. O meu tio, que é o Mário Eugênio, que é um violonista de 7 cordas, toca pandeiro pra caramba, tocava violão, tocava cavaquinho, e eu cresci nisso. Mas é uma família, não tem nada a ver com, é uma família preta ou é tudo italiano? Não, você tem descendência italiana? Eu tenho ascendência italiana, e o meu pai, sendo Neves, é a ascendência de Portugal. Eu fiz meu DNA esses dias, deu 87% Europa, olha, 57% da Península Ibérica. Ibérica? Ibérica. Que meus avós maternos eram da Espanha, né? Então, aí eu cresci nisso, e aí quando chegou com 7 anos, eu falei, pai, me põe no piano. 7 anos, você pediu? Pedi. Nunca tinha estudado. Aí ele falou... Porque você escutava a sua mãe tocar Chopin, essas coisas te agradavam muito. Isso, Sonata ao Luar, aquelas coisas lindas. Tudo erudito. E a musicalidade era muito espontânea na casa dos seus avós. Dos meus avós. Porque samba... Era samba. Igual tocava timba. Igual eu com a minha mãe. Eu sei tocar timba com vassourinha. Família. Começa a contar assim, a gente começa a identificar hoje. Olha, muito interessante isso. Ver você hoje, ver tudo porque isso você aí passeia por tudo isso. Porque a percussão foi a primeira pandeira, essas coisas, tudo ficou incorporado, sabe? Sim. E fora o gosto, né? Eu gosto muito. E aí meu pai falou assim, filha, eu tinha o momento marcante para mim foi o início. Que ele pegou um livro de criança, a canoa virou, tinha 7 anos. Ele pegou a caneta tinteiro dele, a canoa virou, tinha sol, sei lá. Aí tinha 5, 5, 3, 4, 2. Aí ele pegou com a caneta tinteiro e colocou em cima do dó 1, 2, 3, 4... Em cima das notas, ele escreveu com a caneta tinteiro. Hoje a gente tem esses adesivos, tudo. Mas na época... Foi uma coisa que ele achou que... Aí eu fiquei 5, ia tirando, e aí eu ia incorporando. Então, essa caneta tinteiro, que eu guardo até hoje... Ai, que legal. Né? Demais. Ele foi o que me levou para tocar. E aí depois eu fui para professora, né? Ficava tocando. Eu tinha facilidade de tirar as coisas de ouvido, então eu chegava na escola... Cristiane, vai lá em cima tocar. E eu tocava com uma mão só as melodias lá das aulas de Orfeão, né, que chamava. Orfeão, Tinha as bandinhas. Canto Orfeão, Vila Lobos. Orfeônico. E aí eu comecei a tocar, assim, mas assim, aí eu fui crescendo, tocando as músicas eruditas, chegava uma hora, eu falei assim, gente, eu tirava as coisas de ouvido, então eu tocava, tirava as coisas de Roberto Carlos, tirava umas coisinhas tudo de ouvido, as duas mãos, sabe, harmonia e melodia. E aí, minhas professoras de
de erudito, de clássico, falava assim, não, você não pode tirar de ouvido. Aquela história que todo mundo conhece. Não pode tirar de ouvido, você tem que comprar a partitura. Porque aquela época era inadmissível. Mas quem escreveu a partitura de um Roberto Carlos? Então, mas foi assim, quem? Um músico que tirou de ouvido. Que tirou de ouvido. Então, mas ela não tinha, porque o nosso ensino aqui sempre foi debaixo de uma cobertura europeia. Exatamente, né? Exatamente. Então, daí, aqui todo mundo queria ser europeu no instrumento, mas isso é impossível. Por isso que eu gosto da Latinos Sem Ser Nós, porque eles assumiram a questão deles em relação ao ensino musical que eles têm, né? Por exemplo, Cuba. Você vê um cubano tocando aqui, você fica falando, porque eles tocam o instrumento deles de que eles querem, mais o piano que tem que ser eles têm que ser a bateria. E a bateria, isso. Os pianistas têm que saber bateria. Percussão e bateria, Que coisa, né? Por quê? Porque eles assumiram que lá é um batuque adoidado, né? Aqui deveria ser assim também. A gente assumir que, aqui o samba é, entre aspas, né? Prioridade. O samba, bossa nova, tudo. Não deixavam. E também na minha infância, não tinha escolas de música popular. Só conservatórios. Tinha conservatório, você fazia os 9 anos. Sim. Eu lembro que eu fui estudar no conservatório perto da minha escola, porque minha amiga tocava umas coisas. E aí você trazia uma folha que você decorava os acordes. Dó maior você decorava, dó menor você não sabia montar, você decorava. Nossa! Né? E era o mais próximo do popular. Aí depois, daí quando minha professora falou, olha, você tem que tirar, tem que comprar a partitura, eu falei, eu acho que eu não quero mais. Né? E sempre fui muito boa aluna, ia dar bem na escola, tal, não sei o quê. E aí, eu nunca imaginei, quando chegou no 3º colegial, por exemplo, eu fui estudar no Rio Branco, né? E aí, eu tinha um festival do Rio Branco. O primeiro festival tinha 15 anos, 16. Cristiane, faz uma banda. Aí eu falei, eu vou fazer um chorinho. E o meu tio, né, ele me deu um cavaquinho, eu nunca tinha pego um cavaquinho. Daí eu peguei e falei, quer saber? Como é que era? Não fique triste. Não consigo cantar. Fiz um chorinho no cavaquinho sem conhecer o cavaquinho, né? Imitava o violão. Eu já tocava violão. Então, não fique triste. Sabe? Fazer essas... Ia tirando de ouvido, achando as notas. Tanto que eu afino a última nota, que seria Ré, eu afino em Mi, igual o violão. Quando você estava afinando, eu falei assim, mas ela tá fazendo uma outra nota, tá diferente isso aí, tá esquisito. Ré, sol, si, Mi. Esse Mi aqui... É Ré, sol, si, Ré. Porque é sol, si, Ré, o normal. Aí eu via meu tio fazendo assim, ó. Eu falei, acho que dá pra fazer assim, né? Aí eu afinei igual, até hoje eu toco com Mi. Toquei todos os anos de Heartbreakers, todas as turnês da Europa, levava cavaquinho. Você foi no Heartbreakers, você lembra? Eu saía do palco, ia tocando no meio do público. Eu lembro. Então, né, tinha os sambas assim, eu ficava tocando. Então, isso aí eu tinha 15 anos. Aí eu peguei o cavaquinho e montei uma banda no Rio Branco. Eu não tinha experiência, montei uma banda de amigos, que não tinha afinação, não tinha nenhuma relação com a música. E deu um puta desencontro lá, sabe? E começaram a vaiar no meio. Aí eu saí desesperada, chorando. Eu falei, gente, primeira vez que eu pisei no palco, porque desencontrou, sabe? A bateria cruzou. Eu pus um monte de amigo que não sabia nem fazer assim com o show, cara, porque eu era muito tímida. Aí... Teve uma outra banda que ganhou. E no segundo semestre de 1900... Pode falar o data? Pode. Nós estamos no mesmo bar. De 1982, que era o segundo semestre. Era 6 meses antes de eu prestar o vestibular. Nós fomos convidados para representar o Colégio Rio Branco no programa Vestibular da Canção. No Canal 2. Vocês lembram da TV Cultura?
Olha, lá onde eu morava não pegava. Tinha o Quem Sabe Sabe. Isso, o Quem Sabe Sabe. E o vestibular da canção era assim. Eu lembro, sim. Era o Randall Juliano, que era o apresentador, e era colégio contra colégio. Ah, eu lembro, sim. E aí, o grupo que ganhou nesse Festival do Rio Branco, eles me pegaram, porque viram que eu estava lá, né, que o cavaquinho tinha feito, e eu integrei esse grupo. E nós representamos o... Com cavaquinho, não era piano? Cavaquinho e piano. Cavaquinho e piano. É. E aí, então é assim, a gente recebia um poeta na semana, Fernando Pessoa. Você tinha que fazer uma música sobre um poema de Fernando Pessoa, apresentar. Aí, assim, a gente tocava a primeira parte do programa, tocava uma música conhecida, a gente tocou o Seu Valença. Segunda, aí, no início, iam 2 da banda lá para a cabine, que eram os compositores do Colégio Rio Branco, aí dava um tema, o Carnaval. Aí eles ficavam compondo durante o programa. Olha. Aí te respondia perguntas e tal, aí eu comecei a ficar pirada. Porque ele começou a fazer uma composição, começou a despertar isso? Não, eu comecei. Eu fazia exatas no Rio Branco, porque eu queria não saber o que ia fazer, eu queria fazer arquitetura, eu queria fazer jornalismo, porque eu nunca pensei em fazer música academicamente. Não tinha faculdade exatamente assim. Sim, não tinha, ECA, só tinha a ECA, né? E a Unesp ainda. Então, ia fazer o quê? Piano erudito? Não era o que eu queria. O meu sonho... Não, e pelo amor de Deus, né? Piano erudito. Não. E aí, assim, eu queria tocar na banda do Toquinho. Eu ia assistir o Toquinho e falava, eu quero ser a Luciana Rabelo, tocando cavaquinho. Tinha essa vontade. Já tinha as suas referências ali, né? Então, assim... Gente, que barato. Demais, né? Aí eu fui tocando, eu integrei a banda, aí no segundo semestre eu fiquei... Gente, sabe? E aí as composições saíam naturalmente. Eu fazia as músicas para os poemas. Começou a compor aí, os ensaios na minha casa, minha mãe fala até hoje, eu nunca fiz tanto cachorro-quente na minha vida. E meu pai acompanhando, assim, tal. Eles gostavam, Cris? Gostavam. E você despertando para esse... Gostavam, que legal, que incentivo. Meu pai aceitava. Minha mãe tinha muito medo e tem até hoje, não aceitou muito. Isso não é mentira. Mas isso é coisa de mãe. Ela falou, olha, eu não gosto do que você faz, mas eu respeito. Mas várias mães... Tudo bem, só respondendo a sua pergunta. Sim. Mas aí, assim, a gente começou a fazer... E no último programa, a gente chegou até o final. No intervalo, enquanto não saía o resultado, o Zembutril foi tocar. Não é possível. Aí eu fiquei assim...